meus irmãos e irmãs que me acompanham, a minha saudação fraterna de paz e alegria para cada um de vocês, no amor de Cristo, ressuscitado, vivo, presente em nossas vidas, e na intercessão corredentora de Nossa Senhora, aquela que verdadeiramente possui um arsenal de graças para nos abençoar com a sua intercessão perante o seu Filho Jesus Cristo. Eu estava vendo alguns sites na internet e eu me deparei com algo que chamou muito a minha atenção. Uma moça vestida de freira, hábito cinza, escapulário azul e véu branco, mostrando uma construção de um convento com operários, trabalhadores, e segurando na mão a planta desse mosteiro. E ela se intitulava Abadesa, Madre Superiora, chamando moças para se inscreverem para o vocacional. E ela disse: nós somos eremitas autônomas, nós somos religiosas autônomas. Nós não precisamos da aprovação do bispo e muito menos do Papa Francisco, a quem nós consideramos um herege. O nosso Papa, o nosso pontífice é o Papa Bento XVI. Consideramos o Papa Francisco o Papa de Lúcifer. Nós somos eremitas, estamos aqui para nos imolarmos pela humanidade, para sermos hóstias consumidas pela igreja e pelo mundo. Então você, moça, que está decepcionada com essa falsa igreja católica que está aí, venha se unir a nós. Ora, meus irmãos, não há coisa mais tremenda, não há coisa mais horripilante, não há coisa mais triste que uma moça se intitular abadesa, que é um cargo eletivo, se intitular superiora geral de uma congregação que nem existe ainda, e o que é pior, fora dos limites da unidade com a igreja. É lógico, é evidente que se trata de uma grande trapaça, de uma grande mentira. Não pode haver vida religiosa sem o consentimento da autoridade eclesiástica. Não pode haver mosteiro de clausura sem a aprovação diocesana ou arquidiocesana e, mais que isso, do próprio Vaticano. Uma moça que se diz religiosa e fundadora e chama o nosso Santo Padre de herege, de falsificador da doutrina, de representante de Lúcifer, por certo não está sendo guiada pelo Espírito Santo. Aqui em Fortaleza também tem uma comunidade que diz que o seu Papa é Bento XVI. Então, não pode haver a unidade porque Deus estaria se contradizendo ao abençoar essas comunidades. Nós devemos ter muito cuidado com quem prega contra o Papa Francisco. E eu entrei no site dessa pseudo-abadesa e eu disse que ela estava louca. De onde ela tinha tirado essa inspiração para fundar uma congregação, um eremitério autônomo? Nós temos os eremitas urbanos, inclusive eu sou um deles, mas estamos em submissão ao Papa e ao nosso arcebispo local. Nós não estamos fazendo propaganda contra a Igreja Católica, não estamos denunciando os bispos e os sacerdotes e o Santo Padre. Mesmo que nós tenhamos queixas, mesmo que nós nos escandalizemos com alguma coisa, mas isso não é o natural. O natural é a edificação coletiva da nossa fé. Então eu falei para esta moça que ela estava levando outras ao erro. E eu sei que tem moças que vão entrar, que vão ir para esse eremitério. Muito me admira ter benfeitores que paguem a construção de um eremitério ilegal, porque isso é vida religiosa ilegal. Porque isso é vida religiosa sem a aprovação da igreja. Então eu perguntava a ela: por qual igreja você está rezando? E por qual humanidade? Porque não se pode comparar a oração que sobe ao céu das nossas contemplativas, dos nossos contemplativos, dos nossos eremitas e eremitas urbanos e eremitas urbanas. Não há vida religiosa em oposição à fé, em oposição à igreja. Não há profissão dos votos simples sem aprovação da igreja, e muito menos votos perpétuos sem aprovação da igreja.
Então, um instituto, uma comunidade que diz: o nosso pontífice é Bento XVI, está na contramão da graça, na contramão do Espírito, porque o nosso Papa é o Papa Francisco. Somos gratos ao nosso amado e querido Papa Emérito Bento XVI. Reconhecemos seu valor já antes como prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Mas o nosso Papa Emérito agora descansa de todos os abalos, de todas as lutas, de todas as coisas que ele teve que enfrentar enquanto pontífice, e a nossa atenção se volta também agora para o Papa atual. E eu perguntava a essa pseudo-madre, pseudo-fundadora, qual santo ela estava se inspirando, em qual santo, em qual santa, porque todos os santos foram submetidos à autoridade pontifícia, obedeceram ao comando pontifício do Papa de suas épocas. Você não vai encontrar uma Santa Francisca Xavier Cabrini, desobediente, uma Madre Rosa Gatorno, desobediente, uma Madre Pia Mastena, desobediente. Você não vai encontrar uma Santa Teresa d'Ávila, desobediente, um São João Nepomuceno, desobediente, um Santo Inácio de Loyola por conta própria. Você não vai encontrar uma Santa Paula Francinetti, fundadora e legal de uma congregação. Não, todos eles estão no conjunto da unidade e nada fizeram. E tiveram muitos superiores, fundadores, que foram afastados pela própria igreja. E foi colocado no lugar deles, como a nossa Santa Paulina do Coração Agonizante, uma superiora. E Santa Paulina abdicou, renunciou até a condição de superiora geral e fundadora para submeter ao bispo, que só anos depois reconheceu que estava enganado com relação a Santa Paulina, mas de sua boca nenhum murmúrio, de sua postura religiosa nenhuma desavença, nenhuma atitude de sair para ir para uma seita, de fundar uma seita. Então, o que esta madre da internet está fundando é uma seita. Por quê? Eu não posso ser cristão católico, apostólico, romano, desobediente ao arcebispo local. Eu não posso ser católico, apostólico, romano em intrigas com o Santo Padre. Você entende, minha irmã? Você entende, meu irmão? Não existe esse negócio de catolicismo autônomo. Isso é uma tentação do maligno. Isso é uma desobediência formal. Isso é um insulto à unidade da fé. E o que vai acontecer? Esta moça vai reunir um grupo grande de outras moças inconsequentes e a gente imagina o turbilhão de confusão que isso vai trazer para o local onde esse mosteiro está sendo construído, para as famílias dessas moças, e o que é pior, a frustração, porque o Espírito Santo não reside ali. Cristo não se equivoca com uma proposta tão indecente dessa, uma abadia eremita autônoma. De onde essa moça tirou isso? Se você sofreu uma decepção com o seu pároco, com o bispo regional, com a sua madre geral, com o seu superior geral, ou até mesmo com o Santo Padre, não gostou de um pronunciamento, mas isso não é motivo para você fundar instituições pessoais que visam muito mais o lucro, a autonomia pessoal, a jactância soberba, aquela necessidade de fama, porque no final das contas dá em nada. Um dia o bom cristão se dá conta que aquele ambiente é católico apostólico, mas não é católico apostólico romano. O fiel disciplinado pelo Espírito Santo vai perceber que aquela comunidade, que aquele instituto não foi obra do Espírito Santo, mas da vaidade, teimosia, autossuficiência, ganância, zombaria de alguém que quis brilhar, quando no reino o chamado é para se esconder com Cristo em Deus. Então, vamos ficar atentos para todo tipo de comunidade que surge, que não tem o selo da obediência episcopal local e universal, que é o Papa. Vamos ter cuidado com esses comentários aí de Leonardo Boff da vida, não é? Contra os bispos, os cardeais, os padres, os religiosos. Ele que causou um grande problema na igreja, chamado Teologia da Libertação, que sangra até hoje, né? Que desabona a vida religiosa até hoje. Mas isso não fere o princípio de santidade geral da igreja, dos bispos, dos cardeais, do Papa. Isso não fere a santidade da vida religiosa, do sacerdócio dos nossos padres. Não, não. A teologia da libertação realmente foi uma varredura ideológica. Mas como o Espírito Santo é fiel, ela foi e está até hoje perdendo forças. Por quê?
porque no final das contas é um conceito anticlerical, né? É um conceito de vida que sai dos limites da Santa Igreja, da unidade, para dominar um determinado tema que é mais da sociologia e da política do que próprio da teologia enquanto religião. Então, hoje o meu apelo é para você e para mim tomarmos cuidado com iniciativas que surgem, porque nada fora da unidade, nada fora do conceito de unidade, não funciona. Pode durar 10 anos, 20 anos. Ah, mas o Instituto tal já está com 20 anos. Um dia, la maison tombe. Um dia a casa cai. Um dia os membros lá dentro, tocados pela graça, saberão que aquele local não provém da unidade com o Santo Padre, com a igreja que está no mundo inteiro. Então eu vi esta moça e ela está lá. Eu não quero citar seu nome por uma questão de educação e até nisso, né, de respeito a ela enquanto pessoa. Como dizia um amigo meu, em respeito ao seu CPF. Mas eu entrei e eu disse: peça perdão, caminhe na unidade, vá até o seu bispo, porque ela é de uma diocese de São Paulo. Peça perdão. E eu acredito que o bispo, tocado pelo Espírito Santo, vai lhe ordenar como vai ser essa vida eremítica, como vai ser essa comunidade então. Ah, sim, agora vai, e o Espírito Santo se derramará em plenitude. Mas não acreditem, irmãos, em nenhum conceito de unidade que deixe de lado o Papa Francisco. E eu digo mais, eu disse para ela, não é? O nosso Papa Emérito ficaria muito triste com este seu sim, com esta sua vocação, com esta pseudo-fundação. O Papa Emérito Bento XVI não é um concorrente do Papa Francisco, é filho, é servo. E é para nós uma estrela luminosa, continua a ser e será, porquanto não mais existir entre nós. Mas o nosso pontífice é o Papa Francisco. E nós devemos entender suas palavras. Porque, como eu já disse aqui, eu repito, Satanás nunca vem para o católico com uma mentira, porque o católico vai dizer não. O Satanás, o que seja o demônio, ele vem para nós com uma verdade distorcida. Às vezes o Santo Padre comentou algo e é uma tendência intrínseca para interpretar da pior forma possível o que o Santo Padre comentou ou disse. Ele não pode errar em matéria de fé e moral, mas interpretações pessoais, ideias pessoais, o Santo Padre é um homem livre. Então eu fiquei muito preocupado com essa moça, eu vi lá os tratores trabalhando, é uma construção muito grande, um mosteiro imenso. Para quê? Para nada, irmãos. Como é que um mosteiro de eremitas autônomos pode existir sem o sim da Santa Amada Igreja? Não. Eu vou mais longe, nem um grupo de oração pode funcionar sem o sim do Santo Padre, sem o sim do arcebispo local. Então nós temos que ter muito cuidado. Claro que nós temos as nossas divisões, nós temos as nossas visões particulares, mas nunca fora do ambiente de unidade. Mas nunca, não é, descrente do poder temporal do Sumo Pontífice. Mas nunca como enfrentamento do poder episcopal. Cuidado, muito cuidado com essas ideologias atuais. Eu posso ser um católico autônomo. Não existe católico autônomo. Católico autônomo é seita, como a Igreja Católica Apostólica Brasileira, né? A gente vai para um determinado cemitério, morre um parente, sobe ao altar um sacerdote paramentado e comungamos até, e só depois a gente vinha saber que era um padre da ICAB, né? Da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Mas aí já sepultou o parente e já foi pedido R$5.000 por uma missa de corpo presente ou coisa do tipo. E ainda assim a ICAB tem autonomia, né? Tem proteções sociais. Mas erguer uma abadia, chamar de eremitério autônomo e dizer que o Papa daquele eremitério é Bento XVI, aí é demais. Um abraço, caminhando na unidade, cuidado com esses tipos. Essa pobre pseudo-abadesa é uma das centenas que rodam o Brasil enganando o povo de Deus, sobretudo a juventude vocacionada. Não se impressionem com institutos e comunidades que dizem que o seu pontífice, na verdade, é Bento XVI. O próprio Papa Bento XVI, emérito, iria dizer não absolutamente a isso, porque isto é obra de Satanás, pelo que você entende ser Satanás, pelo que seja ou que venha a ser o demônio, não é?
lindos programas, lindas jornadas, lindas vigílias, mas não aceita o Papa Francisco. Então é mentira e é um roubo do dinheiro dos fiéis. Abra seus olhos. Não esteja em lugar nenhum contra o Papa Francisco. Aqui tem a expressão cearense, o seu pé atrás, com grupos e comunidades que dizem, nós não seguimos o Papa Francisco, então você não está na unidade da igreja, você é um novo Martinho Lutero, você é um novo Calvino, não é verdade? Então, muito cuidado. E quando vocês puderem encontrar essa abadesa, vocês vão encontrar na internet, eremitas autônomas, dê a sua opinião. Fique calado não fique calado não. E nem diga assim, não, mas o importante é que ela está querendo servir a Deus. Como se pode servir a Deus indo contra a unidade da fé, meus irmãos? De onde o nosso Deus é caminho, verdade e vida, não é contradição. Como eu posso dizer, não, mas ela está querendo servir Jesus. Que Jesus? O de Nazaré não é. E o que firmou a igreja na fé de Pedro, muito menos. Não, irmão, mas você tem que ver a boa vontade dessa moça de reunir jovens, construir um mosteiro com dinheiro de benfeitores, eu imagino, católicos, e dizer abertamente, nós não temos como Papa esse herege, Papa Francisco, o Papa de Lúcifer. Ah, não, irmãos, aí você e eu já estaríamos transgredindo os limites do nosso batismo. Tá certo? Não quer mais ser católico? Então vá para as seitas evangélicas, todo dia se funda uma, né? São duas coisas que surgem em Fortaleza todo dia, farmácia e igreja evangélica. Vá ser lá, vá pecar lá, porque quando você sai da igreja católica, é que você nunca foi mesmo. Então, você vai ser um falso cristão, né? Você vai viver numa falsa igreja que só tem 500 anos e está há 1517 anos depois de Jesus. Então é preciso ter prudência com as coisas que acontecem dentro da nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Eu estou falando isso aqui porque eu amo a igreja como você. Nesse ponto eu não sou neutro. Tem dois pontos que eu não sou neutro. É na questão da obediência e fidelidade à igreja e com relação aos nossos irmãos evangélicos. Não fazem parte da igreja de Jesus. Não dá para negociar. Respeitar, sim. Respeito cívico, social, sim. A caridade, sim. Mas dizer que são a igreja de Jesus na terra também, não. Não, aí não. Aí eu estaria sendo, no mínimo, hipócrita. E são pessoas que seguem Jesus, como os espíritas seguem, como os budistas seguem, como o pessoal do taoísmo, do hinduísmo, como gente que é, né, dessa filosofia, digamos assim, virtual. Jesus é uma figura emblemática, mas para seguir Jesus, o de Nazaré, o que morreu na cruz, você precisa ser católico, apostólico romano. O resto são traduções de Jesus, né? Não dá para a gente chegar e dizer, é meu irmão na fé. Não, é meu irmão no ideal de um mundo novo, tudo bem. É minha irmã na vontade que prevaleça o nome de Jesus no mundo, tudo bem. Mas Jesus não fundou igrejas. De um desses aí diz, Jesus não fundou religião nenhuma, fundou sim o cristianismo. Como negar a história, que deve ser uma ciência neutra? Um abraço e as orações do irmão Emanuel, consagrado que sou da comunidade católica mariana Christus Dominus da paróquia de Santa Luzia, no Meireles.